Vamos começar nossa aula 15, né? E hoje a gente vai falar sobre campo de radiação, né? De polo elétrico. Vamos falar sobre a formulação para campos harmônicos, né? Como é que faz? Então, inicialmente a gente vai estar no caso variante, no caso ainda variante no tempo, e depois a gente vai para a formulação para campos harmônicos, né? E depois disso a gente vai falar sobre um exemplo, né, de como calcular o campo de radiação de polo magnético já utilizando a formulação para campos harmônicos, né? Bom, nós temos aí um caso de um dipolo, né, que varia, cuja o dipolo varia no tempo, né? De que forma a gente quer saber de que forma esse dipolo emite radiação, né? Se essa radiação é isotrópica, se não é, tá certo? De que forma essa radiação ocorre nas direções do espaço, né? A gente quer saber, por exemplo, qual é a potência irradiada, né? Por um dado valor da magnitude, digamos assim, do momento de dipolo, certo? Então vamos considerar essa construção geométrica, né? Vocês estão vendo aí. Tem aí o eixo Z, né? E vamos que você tem um dipolo que ele tem uma separação. De que forma essa separação de cargas, né? Ela é produzida por um campo externo, por exemplo, né? Ou então a própria temperatura faz com que esses dipolos eles oscilem, né? O campo do banho de temperatura em cima de material faz com que os dipolos eles tenham oscilações, tá certo? E numa dada oscilação você tem uma separação de cargas, né? Então você tem aí digamos que a carga na posição mais menos, né? Seja da forma mais ou menos que varia harmonicamente no tempo, para gente poder fazer botões simples, né? Então nesse caso é como se essas cargas oscilassem, né? De forma harmônica, tá certo? Então mais vem para cá, tá certo? Menos vai para lá, né? E vice-versa, tá certo? Então essas cargas ficam oscilando de forma contínua, né? Então você tem um momento de dipolo que está na direção Z, dado por essa expressão, né? Q descendo do ômega T a Z. Ele pode calcular utilizando a expressão para o potencial escalar no gauge de Lorentz, né? E para cada carga, como se fosse potencial tradicional de cargas estáticas, só que a gente sabe a expressão do potencial de cada carga no gauge de Lorentz, né? Então você tem aí, por exemplo, a carga positiva, você vai ter Q seno de ômega T, tempo retardado, né? X menos a localização da carga mais, né? Então X mais no caso seria a localização dessa carga, né? E o potencial dessa carga cuja localização é X menos, então é Q seno de ômega tempo retardado da carga X menos, tá certo? Esses tempos retardados são o tempo medido na localização da carga, né, das cargas, menos o tempo que leva para o efeito chegar até a posição de observação, que é definida pelo vetor posição x, tá certo? Então, para cada carga, você vai ter a localização correspondente. Então, é exatamente essa diferença, né, de tempos de propagação que provoca a emissão de energia e a irradiação
a radiação eletromagnética, né, a longas distâncias, certo? Totalmente desse tempo, né? Então, ou seja, você tem aí, então vamos botar aqui as expressões, né? Você tem aí o potencial, potencial si igual a Q seno de ômega t, né? Sobre 4π0, então você tem aquelas funções inversas, né? É, 1 sobre x mais, né? Aliás, isso aqui está errado. Q sobre seno de ômega t. Você tem seno de ômega t mais linha retardado sobre x menos x mais menos seno de ômega t menos linha sobre x menos x menos. Você tem esses tempos, né? T mais menos linha igual a T menos a distância x menos x mais menos sobre C. O que a gente está interessado é saber no regime assintótico, né? O que é o regime assintótico? Bom, o regime em que você está a uma distância, observe que o tamanho x mais menos, né, é a metade da separação. A gente vai admitir que essa distância é muito menor que a distância de observação, né? Você imagine um dipolo atômico, por exemplo, né? Você está observando o efeito a grandes distâncias. Então a gente vai usar aí, certo? Essas aproximações, né? A gente vai expandir funções, né? A função inversa, a função módulo. Geralmente a gente vai ter a função de x mais um pequeno deslocamento. Então, no regime em que ΔX é muito menor em magnitude do que x, né? Isso aqui é aproximadamente a aproximação em série de Taylor, né? Só lembrando a vocês, né? Em uma dimensão, isso aqui é aproximadamente, né? F de x em primeira ordem, né? Mais o incremento vezes a primeira derivada, né? Em 3 dimensões é a mesma coisa, só que a derivada é a derivada vetorial, né? Isso aqui é aproximadamente quem? F de x. Só que aqui agora vira um produto escalar, que é o incremento produto escalar com a derivada vetorial em 3 dimensões, que é o nosso gradiente de f, certo? Né? Então isso vai valer toda vez que ΔX em modo for muito menor que x. Então, por exemplo, se você tem funções do tipo x menos x mais menos elevado a n, por exemplo, né? A função f de x agora é essa função aqui, certo? Então isso aqui é o que? Aproximadamente f de x mais o x mais menos é o incremento ΔX, né? Então menos o ΔX no caso é o incremento como um todo, menos x mais menos é o ΔX, né? Então fica menos, aqui é mais, né? Então fica menos x mais menos gradiente de f, gradiente da função 1 sobre x menos x mais menos, aliás, desculpe, módulo de x menos x mais menos elevado a n, né? E essa função, ora, geralmente, né, isso aqui vai ser
que nem a função gradiente de R, né? Posso fazer aqui R elevado a N, N elevado, R elevado a N menos 1, né? Vezes o versor AR, né? Isso aqui daria N, que aqui é derivada só de R elevado a N, R elevado a N menos 1, o versor AR, que é X sobre módulo de X. Então, se eu quiser fazer gradiente de módulo de X elevado a N, isso vai me dar N módulo de X, que é isso aqui, né? Elevado a N menos 1, X sobre módulo de X. Então, eu posso dizer que gradiente de X elevado a N é N vezes módulo de X elevado a N menos 2 vetor X. Essa é a fórmula que a gente vai usar, né? Vou botar ela aqui para a gente usar em várias situações, tá certo? Gradiente de módulo de X elevado a N é igual a N módulo de X elevado a N menos 2 vetor X. Então, se eu quiser a função inversa, eu tenho gradiente de... Aliás, desculpa. Continuando, né? Gradiente de módulo de X menos X' é só deslocar de X', tá certo? Vai dar N vezes módulo de X menos X' elevado a N menos 2, e o X fica deslocado de X'. Tá? Então, o que nós temos aí no nosso caso, né? Nós temos, por exemplo, a função inversa, né? Gradiente de módulo de X menos X mais menos elevado a menos 1. Né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar N é menos 1, vai dar menos 1. Módulo de X menos X mais menos elevado a menos 1 menos 2 dá menos 3. Né? X menos X mais menos. Certo? Só que o gradiente, né, isso aqui a gente tem que calcular, tá certo? Quer dizer, eu estou mostrando aqui como é que calcula isso, né? Mas isso é calculado quando x mais menos igual a zero. Então, de fato, isso aqui calculado quando x mais menos é igual a zero, vai dar gradiente de módulo de x menos x mais menos a menos 1 é igual a menos, quando x mais menos é igual a zero, vai dar menos módulo de x a menos 3 vezes x menos x mais menos dá x. É menos x sobre módulo de x ao cubo. Né? Esse é o gradiente calculado admitindo o deslocamento nulo. Certo? Ou seja, quando você faz série de Taylor e expande uma função, né? Que nem essa aqui, certo? F de x mais delta x é f de x assumindo no ponto inicial, quer dizer, x é o ponto inicial e x mais delta x é onde você está calculando a função. Você calcula tudo no valor de referência x. Então, f de x mais delta x é f de x, mas a derivada no ponto original, que é x, vezes o incremento. Aqui também, né? Quando você tem essa função aqui, você expande ela em torno de x, que é o ponto original. Então, essa função é aproximadamente o valor dela, né? F de x, no caso dessa função, né? Quando x mais menos igual a zero, mais o deslocamento, que é menos x mais menos, a derivada da função em x mais menos igual a zero. Né? Certo? Então, você fica com... ou seja, em outras palavras, né? X menos x mais menos elevado a menos 1, né? É aproximadamente o que o valor da função em x mais menos igual a zero, que é módulo de x elevado a menos 1, menos o incremento
que é x mais menos, vezes o gradiente que está aqui, ó. Que dá menos, então vai dar mais, né? Escalar x sobre módulo de x ao cubo, né? Certo? Está aqui, né? Está aqui, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o resultado, né? X menos x mais menos elevado a menos 1, x a menos 1, mais x mais menos módulo de x sobre módulo ao cubo, certo? Por exemplo, né, se eu quisesse calcular, bom, quem é módulo de x menos x mais menos elevado a 1, né? É aproximadamente o valor em x mais menos igual a zero, que é módulo de x, mais o incremento, que é esse aqui, que é menos x mais menos. Daí o gradiente dessa função está aqui, ó. Gradiente de x elevado a n dá n igual a 1, né? Vai dar 1 módulo de x elevado a 1 menos 2, que é menos 1, né? Vezes x, certo? Então vai dar x sobre módulo de x, que é o versor radial, né? X sobre módulo, vai dar x mais menos x sobre módulo de x. Então a expansão da função x menos x mais menos dá isso, certo? Módulo de x aproximadamente menos a correção, produto escalar com x sobre módulo de x. Né? Então você tem as duas formas, certo? Esta aqui, função inversa que a gente precisa. Esse aqui é o módulo que aparece às vezes, né? A gente vai usar isso aqui também, certo? Então aqui está uma das expressões que a gente precisa para expandir as funções inversas que aparecem né? Que aparecem na expressão potencial, né? Bom, então usando essa expansão, então aqui você tem, né? X mais menos, por sua vez, é mais ou menos d sobre 2 a z, né? E o x, por sua vez, é r a r. Você fica com az, todo escalar com a r no caso, né? Az e a r são dois versores que formam entre si um ângulo θ. Né? Então você vai ter x a menos 1 é 1 sobre r. X mais menos vai dar mais ou menos d sobre 2 cosseno de θ. E aqui você tem x igual a r sobre R3, que dá 1 sobre R2. Certo? Vou pegar tudo aqui para a gente poder ver direito. Então esse é o resultado que a gente obtém. Então o potencial vai ser calculado, ou seja, o primeiro termo da expansão é esse termo aqui, né? Que dá uma diferença. Tem o termo, a correção, que dá a soma dos senos, aqui dá a subtração dos senos. Observe que a gente tem que calcular esses senos, né? Essas diferenças aqui. Tá? Essas diferenças. Mais uma vez, né? Esses tempos, T mais menos, deixa eu fazer aqui separado. T mais menos, né? T mais menos linha
é igual a T menos a distância do ponto de observação até a carga, né? Menos x mais menos sobre C. Lembre-se que o T' é o tempo retardado em relação à origem do sistema, certo? Então, T mais menos, na realidade, é muito próximo de T', né? Esses tempos são parecidos, né? Então, a gente pode expandir a função seno de ômega t mais menos linha, aproximadamente seno de ômega t linha, mas a derivada dessa função, isso aqui é a expansão de Taylor simples, né? Expandindo em torno de t linha. Derivada de seno da cosseno, né? Da ômega cosseno, e aí você aparece com esse tempo, diferença de tempo aqui. Tudo que a gente quer determinar, na realidade, é a diferença dos tempos de propagação da carga mais até o ponto de observação em relação à carga menos até o ponto de observação, né? Então você tem aí você tem um termo que é a diferença, que é o primeiro termo, e o segundo termo que é a soma. Utilizando essa aproximação, por exemplo, né? A diferença fica sendo apenas dado por essa expressão, cancela, né, o termo comum, que é esse termo aqui, né? E a soma, né, vai ficar 2 seno de ômega t' mais cosseno de ômega t', daí você vai ter a soma de termos desse tipo, t mais menos t', linha, né? T menos linha, menos t'. Tá? A gente precisa ver agora esses valores aqui, qual é a diferença, né? E qual é a soma em relação a t'. A gente vai mostrar aqui na próxima página com mais detalhes geometricamente, mas só fazendo aqui a conta, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Só pra... Por exemplo, né? T mais linha mais T menos linha vai dar menos 2', daí você tem T mais linha é T menos x mais sobre C, T mais linha, né? T menos linha é T menos módulo de x menos sobre C, e menos 2', certo? Só lembrando aqui rapidinho, né? T' é igual a T menos x sobre C, né? Então, 2', vai dar menos 2', vai dar menos 2t mais x módulo sobre C. Ou seja, vai dar isso aqui, menos 2t, certo? Ora, então, por exemplo, isso aqui cancela, né? Então vai ficar esse termo aqui, 1 sobre C, 2 módulo de x, que está aqui, menos x mais, esse aqui, menos x menos, esse aqui, né? Isso vai dar exatamente zero nessa aproximação em primeira ordem, tá certo? Ou seja, em primeira ordem, como eu fiz agora há pouco a aproximação, né? X menos x mais menos é aproximadamente módulo de x, menos ou mais do que x mais menos escalar x sobre módulo de x. Isso aqui é mais ou menos d sobre 2 a z escalar a r, né? Que dá cosseno de θ. Então, por isso que dá esse valor aqui, certo? Então, se eu fizer isso aqui tem uma soma, né? Esses dois aqui estão somando. Então, essa soma dá exatamente 2 módulo de x e essa parte cancela. Dá isso aqui. Né? Então, 2 módulo de x cancela. Isso aqui dá 2 módulo de x cancela. Não dá? Zero. Exatamente. Tá? Então,
em primeira ordem, o valor calculado da soma desse termo B aqui. Esse termo aqui não existe, dá 2 seno de ômega t', tá? O segundo termo aparece a diferença, né? T mais linha menos T menos linha. A gente vai calcular aí. Tá? Bom, então vamos agora. A gente já fez as aproximações, né? Posso fazer aqui? Vou fazer aqui. Então, T mais linha é aproximadamente quem, né? T linha. Desculpa. X mais menos X é aproximadamente. Não é isso não. X menos X mais menos, né? X menos X mais menos é aproximadamente módulo de X menos X mais menos escalar X sobre X. Então isso dá o quê, né? R menos D sobre 2AZ. Isso aqui nada mais é do que AR, né? Então, D cosseno θ sobre 2. Né? Então, se você tem T mais linha, que é T menos X mais, que dá T menos esse fator aqui, ó, que é este aqui, né? R, aqui lembrando que é módulo de X, tá certo? T menos módulo de X sobre C, menos esse termo aqui, menos D cosseno θ sobre 2C. Certo? T menos linha igual a T menos X menos, que é o quê? Aproximadamente T menos módulo de X sobre C. X menos dá menos, né? Com menos dá mais, aqui mais D cosseno θ sobre 2C. Tá? Tem um errozinho aqui, né? É T menos esse fator, que é X, que dá mais aqui, e esse aqui dá menos, tá certo? Debaixo dá menos. Então, quando eu fizer T mais linha menos T menos linha, vai dar T cancela, isso aqui cancela, isso aqui cancela, isso aqui cancela, vai ser a soma desses dois que vai dar D cosseno θ sobre C. Né? T mais linha menos T menos linha. Então, é o que nós mostramos aqui, certo? Nessa próxima página. Dá exatamente isso. Né? O que na realidade é, né? Ou seja, a diferença de tempo é a diferença de tempo deste comprimento, para grandes distâncias, menos este comprimento aqui, que é a projeção de D nessa direção, que é D cosseno de θ. Esse termo aqui. Esse termo aqui vale D cosseno de θ. Certo? Então, esse é o resultado obtido. Então, depois dessas considerações, certo? Então, observe, né? Calcular campo de radiação é calcular diferenças de tempo entre as fontes emissoras. Você tem uma carga num ponto, uma carga no outro. A questão é quanto tempo leva para o efeito da primeira carga chegar em relação ao efeito da segunda. É isso que vai determinar se há um efeito, há um resíduo de efeitos ou não, né? Com essa soma dessas quantidades, tá certo? Então, com isso, o potencial ficou, primeiro termo, né? Cosseno D cosseno de θ sobre R, né? E o segundo deu a função seno sobre R2. Né? Lembre-se que teria um segundo termo aqui,
que deu zero, mais um termo foi zero na aproximação que a gente usou. Tá? Bom, amplitude do momento de polo QD, né? A amplitude do momento, tá? É P0. Então você tem aqui Q vezes D, que dá P0, né? Cosseno θ é produto escalar da direção do momento de polo com o versor AR. Então vai dar P0R, 4π0 aparece embaixo. Ômega sobre C é igual a número de onda no vácuo, K0. Então aparece esse primeiro fator, certo? E o segundo fator também aparece mesmo fator, né? P0 escalar R, que está aqui. O D, que está o cosseno θ. Né? Então observe, né? O primeiro termo em relação ao segundo, só para dar uma ideia de tamanho, certo? Esse aqui varia com 1 sobre R2. Esse aqui é um fator K0 sobre R, né? Vamos fazer essa continha aqui separada. Então a gente quer comparar um termo que é da ordem de K0 sobre R com outro termo que é da ordem 1 sobre R2. K0 é 2π sobre lambda, né? Então é 2π sobre lambda R, né? E o outro é 1 sobre R2, certo? Ora, no regime em que o comendo de onda é pequeno em relação à distância de separação, né? Então esse termo, 1 sobre lambda R, é muito maior do que 1 sobre R2. Né? Por quê? Né? Porque satisfaz, se eu multiplicar ambos os membros, vai dar lambda muito menor do que R. Né? Então, comprimento de onda muito pequeno em relação à distância de separação. Então, o primeiro termo é de ordem superior ao segundo. Né? Esse primeiro termo domina, tá certo? Esse é o termo dominante. Né? Ora, o momento de polo é Q de T, né? Vezes D a Z, certo? Por sua vez, Q de T é Q seno de ômega T. Então, o momento de polo é PD seno de ômega T a Z. Ou seja, o momento de polo, como função do tempo, é o momento de polo DC, a amplitude, né? P0 seno de ômega T. Então, o potencial dado, tá certo? Em função desse momento de polo vetorial variante no tempo. Primeiro termo aqui apareceu, né? Esse primeiro termo aqui apareceu como função da, ou seja, o que apareceu aqui? Aqui, ó, apareceu K0, né? Aparece como meio de onda, certo? Então esse primeiro termo aparece devido à diferença de retardo de tempo entre os dois efeitos das duas cargas. E o segundo termo é um termo característico, né? 1 sobre R2, que já existiria, né? Para um dipolo elétrico tradicional. Né? Aqui, ó, P0, ou seja, o segundo termo Φ2, certo? É da forma P de T escalar, na realidade, né? Mais precisamente, o termo de dipolo tradicional, que não é devido à propagação eletromagnética, ele existiria se você calcular simplesmente pela fórmula do potencial de um dipolo, que a gente já calculou no capítulo 2. Certo? P de T', né? Escalar AR sobre 4πε0 R2. Esse é um termo que era esperado. Esse termo aqui é termo esperado, simplesmente estendendo a expressão no caso estático para o caso dinâmico. Se simplesmente bota no lugar de P, o P de T', certo? Então essa expressão que você tem, potencial de um dipolo.
E o primeiro termo, por sua vez, certo? Ele só apareceu, esse termo aqui, devido à questão da diferença de tempo. Né? É ele que vai dar a origem ao campo que é irradiado por esse dipolo. Tá? O que mais a gente tem aqui? Né? Você tem o primeiro termo, que é o campo de radiação. Certo? Você vai ver que é ele que contribui para a propagação eletromagnética. Está em quadratura em relação à variação no tempo do momento de polo. Né? Lá é seno, aqui é cosseno. E esse aqui está em fase, né? O termo que não representa propagação está em fase. Tá? Bom, vamos calcular agora o potencial vetor. Para o potencial vetor, a gente precisa determinar quem é a densidade de corrente, né? Porque potencial vetor, só lembrando, certo? Expressão simples, né? Potencial vetor da distribuição AXT é simplesmente a expressão clássica, tradicional, no tempo retardado. Integral de volume, densidade corrente, no tempo retardado sobre, tem um zero, né? No vácuo, tá certo? 4π módulo x menos x'. Tempo retardado é quem? T menos x menos x' sobre c, né? Essa é a forma do potencial vetor. A gente precisa identificar então quem é J dV'. No nosso caso, a gente tem uma corrente como se fosse um filamento de corrente. A carga fica oscilando, né? Nesse eixo aqui, digamos, certo? Como se tivesse uma corrente fluindo no eixo Z, né? Porque a carga vai para cima e vai para baixo, certo? Como se fosse um fiozinho curto, né? Então isso aqui é a mesma coisa que I dl', e precisamos identificar quem é o I referente a esse fluxo de carga aqui. Né? Então a gente olha essa construção geométrica e vai usar o princípio da conservação da carga. Certo? Né? Então, olhemos, por exemplo, a nossa carga negativa aqui. Certo? Vamos fechar ela com uma superfície fechada. Vamos encerrar ela com uma superfície. Ele vai calcular, relacionar essa corrente I que flui no eixo Z com a taxa de variação da carga dentro da superfície fechada. Né? O princípio da conservação da carga diz que o fluxo para o exterior, I, né, taxa de vazão de carga por unidade de tempo, é menos dq dt, menos a taxa de variação da carga limitada pelo volume. Então, a carga no caso é Q menos, né? Então aqui a fórmula é I igual a menos dq menos dt. E Q menos, vou escrever aqui mesmo, certo? É menos que seno de ômega t, né? Certo? Então, vai dar essa expressão aqui. Menos que d de t seno de ômega t. Você tem então que derivado do seno é cosseno vezes ômega. Então, essa é a corrente. dl, tá certo? Por sua vez, é esse termo aqui. Esse aqui é o IDL, que aparece na integral, que na integral, na realidade, é só um termozinho. Vai dar ômega Q vezes D a Z, que é ômega P0 cosseno. Então, você já tem direto o potencial vetor de uma fonte localizada, né? Só para fazer aqui, A de xt. O resultado da integral é I dl, tem um μ0 no caso, né? μ0 I, né? De x', que é a origem, tá certo? A origem a origem é o centro do sistema, tá? X' igual a 0, né? I de t', melhor falando, né? I de t', dl, que é o dzaz, certo? Sobre 4π
x menos x', mas x' é zero, né, no caso, certo? É a origem do sistema, né? Localizado, ou seja, o potencial vetor deve dar o quê, né? μ0, ômega P0 de T', né? Desculpe, P0 de T' não, P0 cosseno de ômega T', porque a derivada, né? P0 de C sobre 4π módulo de x, que é R. É o resultado que a gente mostra aqui nessa outra transparência. Certo? Esse aqui é o resultado. Bom, e os campos? Daí você tem, tem o potencial escalar, tem o potencial vetor, daí você tem, da nossa formulação, B igual a rotacional de A, H igual a B sobre μ0. E E igual a menos gradiente de φ menos dA dt. Né? Aí você tem que calcular, tá certo? Só vou mostrar mais ou menos, certo? Rotacional de A, né? Só para mostrar aqui, isso aqui está faltando. O rotacional de A é proporcional, né? Aqui tem um fator na frente, μ0 sobre 4π, tá? Rotacional disso aqui. Aqui tem um vetor constante. E você tem a derivada espacial dessa função de R, lembrando que sempre T' é uma função de R, né? Certo? Então você primeiro, a regra da cadeia, né? Você tem aí, usa isso como fator, então passa para fora, rotacional de P0, e o outro é o termo da regra da cadeia, menos P0 vetorial gradiente dessa função cosseno sobre R, né? O P0 é constante, aqui dá zero, né? Sai. Então fica só esse termo aqui, daí tem que calcular o gradiente pela regra da cadeia, certo? Então, vou fazer aqui só um esboço do cálculo aqui para a gente ver, né? Envolve, na realidade, gradiente desse produto de funções, gradiente de cosseno de ômega T' sobre R. Lembrando que T' é uma função de R, certo? Isso aqui vai dar a R de... Bom, vou botar parcial porque tem dois parâmetros aí. DDR de cosseno de ômega T' sobre R, né? Isso aqui vai dar regra da cadeia, né? Cosseno de ômega T' derivada de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2, mais 1 sobre R, DDR de cosseno de ômega T', que vai dar a R, aparece um termo sobre R2, né? Gradiente, mais 1 sobre R, daí derivado dessa função, derivado em relação a esse argumento, vai dar derivado do cosseno é menos seno, dá menos ômega seno de ômega T', dt', dr, T' é igual a T menos R sobre C, então dt' dr dá menos 1 sobre C. Né? Então aparece esse fator menos 1 sobre C adicionalmente, tá certo? Então quando a gente faz essas contas, né, aqui está mostrando, né, dt' dr menos 1 sobre C, então você tem rotacional de A, calcula, e aparece um termo que veio um ômega, tá certo? Da derivada do cosseno, né? Aqui teve um ômega que apareceu, acabei de fazer aqui, tá certo? Ômega e dt' dr, que é 1 sobre C, ou seja, ômega sobre C, que é igual a K0. Então, esse fator aqui, 1 sobre R, vai ter
ômega sobre C, que é K0. Que é o que aparece aqui, ó. Termo em seno, né? Que é essa derivada que eu acabei de fazer aqui. Aparece o fator K0. E tem o segundo termo, que é a derivada da função sobre R, que é 1 sobre R2. Então, mais uma vez, né? Esse termo aqui é da ordem de K0 sobre R, que é 1 sobre... Isso aqui é 1 sobre lambda R. E esse termo aqui é da ordem de 1 sobre R2, certo? Ou seja, esse termo aqui domina em relação a esse aqui. Esse é o termo dominante. Esse termo aqui tem efeito bem menor, certo? Bom, campo elétrico você tem aí calcular de que forma, né? Um termo é o gradiente de psi e o segundo é dA dt, que é mais fácil calcular, tá? Então você tem, depois de algumas continhas, vocês fazem aí, né? Tiverem paciência, para obter o campo elétrico. Então, mais uma vez, né? Aparece um fator que varia com 1 sobre R, né? Que esse é o termo inerente, né, à propagação eletromagnética, e tem um termo que varia, e tem termos de ordem superior, né, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Esses termos, por exemplo, o primeiro termo aqui é consequência de efeitos de defasamento do termo de dipolo do campo elétrico. Certo? Aqui aparece 3P0, aquele termo característico, né? Certo? Esse termo está em quadratura, porque é a função cosseno, certo? Esse aqui é o termo que existiria no caso de C. O campo elétrico de um dipolo varia com 1 sobre R3, certo? Ele varia com 1 sobre R3. Isso a gente já sabia. Se a gente não soubesse radiação eletromagnética, calculasse somente o campo do dipolo, a gente diria que o momento de dipolo é P seno, né, de ômega T. Tá? E aqui tem aquele termo característico. Então, esse termo aqui é esperado, certo? Este aqui é novo, apareceu devido a retardo entre cargas localizadas em pontos diferentes. E tem o termo dominante que varia com 1 sobre R. Né? Certo? Esse aqui está em fase com o momento de dipolo. Né? Esse aqui está em quadratura. Então, os campos de radiação, a gente vai ver mais adiante um pouco mais, são aqueles que variam, né? Eu posso fazer aqui uma continha, né? Campo de radiação são os campos que variam com 1 sobre R, né? Então, você tem o campo E e o campo H. O termo que varia com 1 sobre R em cada caso são campos de radiação. Por quê, né? Bom, se o campo varia com 1 sobre R, quer dizer que o produto EH varia com 1 sobre R2, né? Ou seja, a densidade de potência varia com 1 sobre R2. Por que é um campo de radiação? Porque se você pega numa superfície esférica, raio R, a área aumenta com R2. Né? A densidade de potência cai com R2 e a área aumenta com R2. Se você calcular o fluxo total numa esfera fechada, você vai ter potência constante. Né? Qualquer outra variação mais rápida faz com que a potência caia, a potência irradiada caia, à medida que você calcula em pontos diferentes. Então, campos de radiação são aqueles em que os campos têm amplitude variável com sobre R. Então, a parte de radiação de cada campo está aqui identificada. Campo elétrico, né? Certo? E aparece um P0 escalar θ, né? Tá aqui, ó, P de T, que é P0 seno, P0 seno, e o campo de radiação H também tem o mesmo fator, certo? O campo elétrico está na direção a θ,
campo magnético na direção afim estão ortogonais. Né? E é fácil observar, né, aquela forma canônica que a gente sempre explora. Certo? O campo H de radiação é o versor AR, né, o versor onde você observa. Estou aqui no centro do sistema. O versor AR eu estou observando nesse ponto. Né? Então eu tenho esse versor AR aqui. Então, é o versor na direção do vetor de onda local, vetorial do campo elétrico sob a impedância do meio, que é um espaço livre. Forma canônica de novo aparecendo aí. Tá? Então, na região de radiação, as expressões são simples, né? A conexão entre E e H é muito simples, certo? Aquela conexão que a gente já conhece. Né? Tudo bem. Vamos calcular mais algumas coisas aqui. Vetor de Poynting na região de radiação. É simplesmente o produto vetorial do campo de radiação é EH. Se a gente pega as expressões, né, desses campos, né, ômega 2 com ômega 2, ômega 4, né, μ0 ao quadrado, Z0, daí aparece aqui 4π ao quadrado R2 e aparece esse termo ao quadrado, né? Vamos ver o que dá isso aí. Vai dar esse resultado aqui. O vetor de Poynting aponta no sentido de AR, porque a θ, né, que é o segundo versor do sistema esférico, e vetorial AR, né, E com H, que dá o terceiro, aliás, a θ com a φ, que dá o terceiro, que é o AR. Né? Então tá aqui. Tá? O valor médio do vetor de Poynting de radiação, estou chamando aqui de S, tá certo? É a média da função seno ao quadrado de ômega t num ciclo, né? Nós sabemos que esse valor médio, seno ao quadrado de ômega t, dá igual a 1 meio, né? Tá? Então aparece o fator 2 aqui embaixo. Né? Estou fazendo o valor médio, fica agora só a amplitude do momento de polo, produto escalar com a θ. E aí observem que isso tem um efeito direcional, né? Tá? Um parâmetro importante, né? Em teorias de radiadores, antenas, etc., é a intensidade de radiação. E a intensidade de radiação nada mais é do que a medição da potência emitida em um dado ângulo sólido, independentemente da distância que você observa. Certo? Então, você pega um canudinho desse aqui, né? Um ângulo sólido subtendido é d ômega nessa superfície esférica. Então, qual é a potência irradiada nesse canudinho? dp rad, né? É a componente radial do vetor de Poynting, SR, vezes a área, né, dessa calotinha aqui, que é R2 de ômega, né? Esse termo aqui, SR vezes R2, é a intensidade de radiação, né? R2 SR. Ora, como a densidade de potência, certo, varia com o inverso do quadrado da distância, então R2 vezes SR não depende de R, né? Então, olhando para essa expressão, a intensidade de radiação simplesmente é a mesma coisa que o SR que está aqui, né? Tirando o fator R, ou seja, ômega 4 μ ao quadrado, P0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, já fazendo o produto escalar aqui, P0 com a θ, né? Só para a gente verificar aqui, né? P0 tá assim, né? Aqui 90 graus, e o θ, aqui está o AR, e aqui está o Aθ,
Aqui θ e aqui é π sobre 2. Então é cosseno de π sobre 2 mais θ por escalar dá menos seno de θ e ao quadrado dá seno ao quadrado, né? Esse fator aqui. Então, o que nós temos aí? A intensidade de radiação, ou seja, a intensidade de radiação num dado ângulo sólido, né, num dado direção do espaço governado pelo ângulo θ, varia com a quarta potência da frequência, que é a mesma coisa que variar com o inverso da quarta potência do comprimento de onda. Também o que? Em termos de direção no espaço, né, a intensidade de radiação varia com o quadrado da função seno, né? Certo? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui a gente vai falar mais sobre essa importância dessa dependência ômega 4, ou seja, 1 sobre lambda 4, né? Isso aqui também é importante, certo? Mas vamos calcular mais algumas coisas. A potência irradiada, Prad, né, é a integral da intensidade num ângulo sólido subtendido pela esfera, que é 4π. Né? E aí vai dar a integral da função, se você for ver aqui, essencialmente a integral da função seno ao quadrado de θ, né? Então a gente dá uma olhadinha nessa integral aqui, você essencialmente vai integrar a função integral de 0 a 2π de φ, um ângulo sólido, né? 0 a π de seno θ dθ, e a função que aparece lá na intensidade é seno ao quadrado. Então, a diferencial de ângulo sólido, vocês não lembram, é seno θ dθ de φ, de onde veio esses parâmetros aqui, tá? Então, essa integração independente vai dar 2π, ele tem essa integral aí, né? 0 a π, seno de θ, daí seno ao quadrado você quebra ela em 1 menos cosseno ao quadrado, θ de θ. Integral do seno dá cosseno, né, com sinal trocado, então isso aqui vai dar cosseno de θ dá menos cosseno, então eu inverto os limites, vai ser de π a 0, menos, e aqui também cosseno ao quadrado de seno dá cosseno ao cubo sobre 3, mais uma vez com sinal trocado, porque a derivada do cosseno é menos seno. Vai dar 2π, isso aqui dá 2, menos, isso aqui dá 1/3 mais 1/3, que dá 2/3. Que dá 6 menos 4 vezes 2, dá 8π sobre 3, essa integral, certo? Só para vocês entenderem de onde vem esse resultado aqui, né? Então, com essa intensidade de radiação, nós temos aí a potência irradiada, né? Que é essa integral. Aparece um 8π sobre 3, né? E aparece um 32π2. Então vai dar aqui, ó, 8π sobre 3, 1 sobre 32π2. Isso aqui vai dar 1 sobre 12π, né? Esse fator que aparece aqui, tá? Então, por isso que a gente fala sobre a questão de a coloração do céu tem uma razão, tá certo? Tem a ver com espalhamento de luz, né? Observe, né, que uma onda viajante, né, interage com dipolos, tá certo? O campo elétrico, né, está orientado ortogonal à onda, né? Você tem, digamos, a atmosfera terrestre, né, com vários dipolos moleculares, né? Então observe o que acontece, né? Você tem um observador aqui na Terra, tá certo? Então digamos que a deixa eu apagar aqui para poder fazer melhor, tá? Você tem aí, deixa eu fazer um desenho mais significativo. Estou aqui na Terra, certo? Vou exagerar aqui, um indivíduo, tá certo?
É, aí o Sol está em algum lugar e está emitindo luz, por exemplo, né? Dessa forma, certo? Então o Sol está emitindo luz dessa forma aqui, também diretamente, né, para o observador, mas no céu ele está emitindo assim. E o que acontece com a luz que eu vejo vindo de cá, né? É luz espalhada, tá certo? Espalhada por um dipolo, pelos dipólitos que estão aqui. Ora, imagine o campo elétrico, né? Dessa forma orientado, certo? Ele induz dipolos nesse eixo, né? O dipolo, de acordo com a nossa formulação aqui, emite mais fortemente. Em que direção, né? Onde é que está a expressão aqui? Deixa eu achar. Aqui, ó, a intensidade de radiação varia com seno ao quadrado de θ, né? Então, a emissão mais forte é para θ igual a π sobre 2. Tá? Então, se você tem um dipolo, ele emite mais fortemente a 90 graus. Certo? Então, é nessa direção. Você tem o campo elétrico do raio solar emitindo, produzindo dipolos. Né? O campo, na realidade, o campo tem várias direções, mas, por exemplo, para eu poder observar algum efeito, eu tenho que olhar para essa contribuição aqui, que é 90 graus, né? E emite mais eficientemente nessa direção. Então, se tem luz emitida pelos dipolos excitados vindo nessa direção, é o que a gente observa do céu se você olhar para cima, e se a luz vier do lado, tá certo? Ora, e qual é a luz mais intensa que a gente vê nessa luz espalhada do céu, né? A gente vê a luz vai com a quarta potência, certo? Ora, se você olhar o espectro eletromagnético, digamos, né, vermelho, vamos botar, é 700, vou botar 800, só para dar uma ideia, né? Até azul ultravioleta, tá certo? Que é 400 lambda, né? Então, o lambda vermelho, lambda azul, é um meio, né? Então, a frequência azul sobre a frequência do vermelho é um fator de 2, né? Então, a intensidade da radiação azul, a quarta, ou seja, a frequência quarta da radiação azul em relação à vermelha é 16. Então, você vê luz azul 16 vezes mais intensa do que luz vermelha. E é por isso que você vê o céu azulado, né? Porque a luz azul é mais intensa, certo? Né? Então, essencialmente, essa é a razão de você observar esses efeitos. Se a gente olhar o diagrama de radiação da luz irradiada por um dipolozinho localizado, né? É um pneuzinho, certo? Um pneu, uma boia, né? Uma câmara de ar, digamos assim, né? Então, é isso aqui, ó. Certo? Esse aqui é o eixo Z, aqui está o dipolo, certo? Ele irradia mais eficientemente a 90 graus em todas as direções, né? Ou seja, não existe variação na direção azimutal, só na direção θ. Então o máximo está aqui, tá certo? E para cá, ou seja, no próprio eixo de dipolo não há emissão, né? Ao longo da direção de dipolo, a emissão nula, não há emissão nenhuma. Emissão máxima na direção 90 graus. Então o diagrama de radiação 3D seria algo desse tipo, ou seja, o perfil é esse aqui. E você faz uma revolução disso, né? Na direção azimutal, você tem essa câmara de ar aqui. Diagrama de radiação tridimensional do dipolozinho, certo? A gente também pode calcular, a gente vai fazer essas coisas, vai revisitar isso, mas vamos fazer alguns cálculos aqui para ver. A gente pode também definir uma resistência de radiação se a gente expressar essa potência como sendo algo vezes I ao quadrado, né? Então, por exemplo, a corrente do dipolo a gente já calculou, né? Ômega Q cosseno, que é uma amplitude I,
cosseno de ômega t, e essa amplitude é esse fator ômega q, né? I igual a ômega q. Tá? I vezes D é ômega q vezes D, que é ômega vezes P. Né? Então a potência radiada, porque observe, né, que aparece um P lá na fórmula, né? Tá aqui, ó. Aparece P ao quadrado, tá certo? Esse P ao quadrado nada mais é do que esse... Então observe, né? Ômega QD, que é ID, né? Ômega P, certo? Então você tem que ômega P vale I vezes D. Então, ômega 2 P2 é igual a I2 D2. Né? Então aparece o I2 D2, o outro ômega 2 ficou. E se a gente for fazendo as continhas, né? Ômega é 2π. Ômega é 2π F, que é igual a 2π C sobre lambda. Né? Daí, ômega μ0, isso aqui é 2π sobre lambda, raiz de μ0, epsilon 0. Se você fizer agora ômega μ0, aparece um μ0 em cima aqui, daí aparece uma impedância, ó, μ0 sobre raiz de μ0, epsilon 0, que é Z do vácuo. Né? Então, fazendo as continhas aqui, tá certo? Vai dar 2π sobre lambda Z0. Então, esse ômega 2 μ0 ao quadrado nada mais é do que 2π sobre lambda Z0 tudo ao quadrado. E quando você faz as contas, tá? 4π2 com 12π, né? Fica π sobre 3. E aparece um fator adimensional, D sobre lambda ao quadrado, e 2. Se você colocar na forma de 1 meio de R de radiação e 2, você identifica a resistência de radiação como sendo esse parâmetrozinho aqui para um dipolozinho curto, ou seja, um pedaço de fio curto em relação com o meio de onda, né? Então, se você usa a impedância do vácuo como sendo 120π, então a resistência de radiação pode ser calculada, né? Que dá 80π2 D sobre lambda, uma forma muito utilizada para impedância de radiação, resistência de radiação de antenas de polo. Tá? Muito bem. Bom, observe o trabalho que dá para calcular o campo de radiação, o campo como um todo, né? Tanto de radiação como os campos que ficam localizados em torno que não propagam, mas eles armazenam energia reativa, digamos assim. Tá? Armazena energia reativa, né? E emite uma parte da energia. Tá? Bom, no regime harmônico, né? Você sabe a priori que a variação no tempo das quantidades agora vai ser da forma funções senoidais. Vamos usar fasores complexos novamente. Então, o potencial escalar vai ser escrito como sendo um fasor φ exponencial de j ômega t, e o potencial vetor, por sua vez, né, fasor A exponencial de j ômega t. Então, o que acontece? Né? O que é o gauge de Lorentz? Certo? Vamos lá, vamos ver aqui algumas situações. Né? Então, observe que na prática, a gente já mostrou isso antes, que na prática, né, quando você usa no regime fasorial, quer dizer que DDT sai, entra J ômega. Né? Funções do tempo, né? O vetor, tá certo? F, né? De xt fica agora sendo a parte real de um fasor F, né? De x exponencial de j ômega t. Ou seja, a dependência temporal já é conhecida,
e nas expressões só aparecem quantidades que dependem das coordenadas. Certo? Então, o gauge de Lorentz, que é divergente de A, mais 1 sobre C2 de psi dt igual a zero, se transforma agora em quem? Só reescrevendo direitinho. Divergente de A, variante, né? Passa a ser agora divergente do fasor A, só depende de X, mais aqui é J ômega, né? J ômega sobre C2 vezes φ, fasor igual a zero. Tá? As equações da onda, tanto para psi quanto para isso aqui é menos ρ sobre epsilon no meio, né, no caso, tá certo? Admitindo, né, que o meio possa ser escrito como um epsilon que não depende epsilon constante, tá certo? Ou Laplaciano de A, né? Isso aqui na realidade está errado, né? D2 psi dt2 desde que esse mi seja o mesmo, né? Constante. Então o que acontece? No regime fasorial dá menos j ômega ao quadrado, né? Vai dar ômega 2 sobre, isso aqui na realidade não é nem C2, né? É V2. Vamos admitir que o meio tem essa propriedade aí. Aqui é V2, né? E aqui o gauge também, aqui é V2, né, no caso, certo? É tudo V2, né? Está admitindo que a velocidade do meio seja V. Então passa a ser equação de Helmholtz, não homogênea, né? Isso aqui tá errado aqui também, né? Laplaciano de psi, isso aqui tá errado. Laplaciano de psi. Então fica Laplaciano do fasor φ mais K2 φ, equação de Helmholtz, né? Menos ρ sobre epsilon e Laplaciano de A mais K2A igual a menos μ vezes J, fasor, né? K, por sua vez, é ômega sobre V, como sempre, tá certo? E por aí vai, né? Então a gente tem outras quantidades, a gente tem as expressões integrais para potencial vetor e potencial escalar, né? Então se a gente escreve, tá certo? Essas expressões para ρ e J, né? Então, calculando o tempo retardado, tem aqui o telinha, né? E botando a expressão para o telinha, né? Telinha, só lembrando, telinha, o AT menos módulo de x menos x' sobre C, mas na realidade é sobre V, né? Então aparece aqui J ômega T, que vem daqui, e menos J ômega x menos x' sobre V, que é esse termo aqui. Ou seja, o ρ fica escrito como sendo esse fasor exponencial de J ômega T, né? Então a gente vai tirar o fator J ômega T e vai entrar no lugar esse fasor correspondente nas integrais. É o fasor no tempo retardado, né? Mesma coisa, J de x' T' é o fasor retardado, uma fase, né, devido ao retardo, J ômega T. Ou seja, as expressões ficam então φ A, né, igual a, aparece simplesmente o fasor no tempo retardado correspondente, que é esse fasor aqui, né? O número de onda aqui, mesma coisa aqui, tá? Essas são as expressões no regime fasorial, tá? Então, interessante é que nesse formalismo, né, para campos harmônicos, é interessante observar que basta determinar
o potencial vetor. Ele não precisa trabalhar mais com potencial escalar e vetor, né? O potencial vetor é obtido, é utilizado para o cálculo dos campos, né? Não precisa calcular o potencial escalar. Então vamos ver por quê. Tá? Ora, obtido o potencial vetor, se calcula o campo B e do campo B o campo H, dividindo pela permeabilidade. Por sua vez, é menos gradiente de φ menos J ômega A, que é menos dA dt. Né? Em função do gauge de Lorentz, você tem essa relação aqui. Né? Ou seja, você pode escrever φ como sendo passa o divergente de A para o segundo membro, multiplica por fica menos, né? Multiplica por menos J com J dá mais, então vai ficar menos J com menos dá mais. Então fica com essa expressão. Então você observa que, dado A, né, o campo elétrico é menos J ômega A menos gradiente de φ. O gradiente de φ é o gradiente dessa quantidade aqui que depende de A, ou seja, gradiente divergente de A, e fica finalmente ômega 2 sobre V2, que dá K2. Tá? Então, dado A, basta você calcular o potencial vetor, agora no regime harmônico, para você calcular tanto o campo magnético do rotacional como o campo elétrico. Né? Tem uma segunda forma de fazer esse cálculo, é observando, certo? Que você tem aqui a distribuição de cargas e correntes, e você está calculando o campo longe dessa distribuição. Então, se você estiver longe da distribuição, né, não em cima dela, certo? Ou seja, se você estiver calculando os campos E e H longe da distribuição, ou seja, longe da distribuição, aqui é ρ e J diferente de zero, né? Mas nessa região aqui, você tem ρ igual a zero e J igual a zero. Tá? E uma forma de calcular é simplesmente observando que é rotacional de H, quer dizer, calculado H, né? H é rotacional de A sobre μ, né? Calculado H, rotacional de H é igual a densidade de corrente mais dt, que é J ômega epsilon E. Só que na região de campo, isso aqui dá zero. Você tem que E igual a 1 sobre J ômega E, epsilon, né? Rotacional de H. Ou seja, que na realidade é aquela expressão lá, né? Que é gradiente divergente, tá certo? Calculado H, rotacional do rotacional de A, né? Que dá aquela expressão lá. Que a gente mostrou agora há pouco. É equivalente a essa expressão aqui, né? Calculo H e de H eu calculo. Não preciso pegar o A e calcular diretamente. Do H eu calculo o campo elétrico. Né? De forma mais direta de calcular. Tá? Vou fazer um exemplo agora para concluir. Né? Vamos considerar aí o dipolo magnético, né? Ou seja, uma antena em loop, né? Tá? Uma antena em loop, se circular a corrente, por exemplo, você tem uma antena de polo, certo? Como eu falei, né? Basta calcular o potencial vetor, certo? Vamos assumir que está no vácuo. Né? Aqui está a construção geométrica, tá certo? Vetor posição, né? Raio dessa espiga de corrente, né? Tem aí ângulo, vetor posição em relação a esse Z, localização do elementozinho x' do filamento, certo? E o azimuth associado ao vetor que determina o ponto de observação, né? E o azimuth, né,
que determina a localização do elemento de corrente. Tá aqui, né? Então vamos simplesmente calcular o potencial vetor. No regime harmônico, a corrente é a parte real de exponencial de j-t vezes i. E a gente usa sempre aquela mesma estratégia, né? JdV se transforma em IdL. Então aqui está o potencial vetor retardado, né? Com aquele fator que nós falamos antes, né? Certo? Diretamente o campo já emitido por esse dipolo. X' igual a R', X igual a R. O dl' é A de φ a φ, né? Linha, tá certo? Então, jogando essas expressões, você tem as constantes que saem da integral, μ0 e A sobre 4π, integral do azimuth, né? Verso a filinha, e aqui aparece a função inversa. Mais uma vez, a gente vai usar uma aproximação, porque senão não dá para a gente calcular a integral, né? Eu já fiz isso antes. No caso de polo magnético, campo, potencial vetor, não dá para calcular assim de forma simples, né? Então a gente admite que esse tamanho aqui, tá certo? Ou seja, o tamanho da espira, o raio da espira, na prática é isso aqui. Esse tamanho, x', que tem módulo, né? Igual a, você admite que, no fundo, que A muito menor do que R, certo? Ou seja, nesse caso, isso aqui é aquelas aproximações que já fizemos antes, né? Ou seja, tem um fator função inversa, que está aqui, ó, 1 sobre isso, e tem um fator que é o módulo, que eu já fiz antes também essa expansão, né? Nós já fizemos essas expansões, certo? Observe que x' escalar x é módulo de x', que é A, módulo de x, que é R, né? Por isso que está R elevado em menos 1, né? Daí, ângulo entre eles. Você faz o quê? Você projeta o x no plano, que dá um seno de θ, certo? E daí você tem um vetor que está subtendido por azimuth φ e o outro vetor que está pelo azimuth φ'. O produto escalar é proporcional a cosseno de φ menos φ. Por isso que aparece esse fator aqui. Tá? Fizemos isso já antes também. Tá? Então, é o que acontece aqui. Expandindo a função, né? Observe, né? Vai expandir essa função inversa, que dá dois termos. Um termo que só depende de x, que é esse primeiro termo aqui, termo A. Né? E o segundo termo que apareceu, a correçãozinha lá, tá certo? Termo B. Segunda consideração, né? Vamos considerar também que o tamanho do dipolo é pequeno em relação ao comprimento de onda, né? Ou seja, A muito menor do que lambda zero, né? Ou seja, A muito menor do que 2π sobre K, K0 menos do A, ou seja, K0A muito menor que 2π, né? Ou seja, K0A muito menor que 1. Vamos assumir essa aproximação, certo? Por que a gente vai fazer isso? Porque daí a gente pode expandir a função exponencial também, certo? Porque o argumento é da ordem de K0A, né? Usar essa expansão da função exponencial, ó, exponencial de JU, quando U é pequeno, é 1 mais JU, aproximadamente, né? Então, quando você tem um U aqui, 1, né? Fica a integral de A de filinha a filinha dá zero. E o termo de correção aparece aqui, esse termo aqui, JK0A seno de θ, cosseno de filinha menos φ. Daí fica essa integral, né? Certo? A integral no azimuth, né?
A integral disso aqui. Isso aqui nós já fizemos também lá no capítulo 4 da Piafi. Né? Você tem um resultado aí para o potencial vetor. Certo? Bom, se nós fizermos no caso B também, vai dar algo parecido, nesse caso aqui. Certo? E o termo seguinte é um termo de ordem superior já, né? Porque já é 1 sobre R2 mais um termo que vem, um termo de pequena ordem, então isso aí vai ser um termo pequeno. Então, ou seja, calculando o potencial vetor, você tem aí a expressão final para o campo magnético, né? Depois de algum certo trabalho de cálculo, certo? E aparece um termo, como falamos antes, né? Aparecem termos, só para dar uma ideia, que apareceriam. Bom, um termo apareceria naturalmente, que é esse termo aqui, o campo magnético de um dipolo magnético, né? Que é 3m escalar R menos M, aparece esse termo aqui. Esse aparece devido a efeitos de defasamento, certo? Mas só para observar, né? Os termos são da ordem R2 e R3. E o termo dominante é esse termo 1 sobre R aqui. Certo? Então aparece aqui a característica de onda esférica, exponencial de menos J K0R, esse fator, sobre R. Onda esférica, né? Então o fator, o campo dominante magnético é o de uma onda esférica. O campo elétrico calculado, se você for fazer as contas, tá? Vai dar essa expressão. E o campo dominante está aqui, ó. Esse campo aqui é bem menor, né? Certo? Bom, e mais uma vez, né? Extraindo os campos de radiação, são os campos que variam com 1 sobre R. Então, esse é o campo de radiação magnético, esse aqui é o campo de radiação elétrico. Então, esse fator aqui, tá? Você tem aí, né, o campo de radiação elétrico, a expressão para ele. E observe que se você fizer a conta direitinho, você, mais uma vez, né? Forma canônica, tá? Direção do vetor de onda no ponto de observação, vetorial campo de radiação elétrica sobre impedância de onda do vácuo. Tá? Então fica tudo fácil de calcular, né? Vetor de ponte de radiação E vetorial H vai dar simplesmente, né? Quadrado do campo de radiação elétrica AR sobre 2 a 0. Né? Esses campos são ondas esféricas, né? E aí você pode calcular em termos do momento de dipolo, tá certo? Mais uma vez, o momento de dipolo magnético emite mais intensamente a 90 graus, tá certo? Né? Em relação ao seu eixo. Intensidade de radiação pode ser calculada simplesmente tirando esse fator R2. Você tem aqui. Mais uma vez, né? Dependência com a quarta potência e dependência direcional, como o dipolo elétrico, mesmo comportamento. Certo? Ok? Então a gente fica por aqui. E na quarta, nossa aula da quarta já está disponível a partir das 10 horas da quarta-feira. Certo? Então até a próxima oportunidade.